Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e nós iniciaremos uma leitura introdutória acerca da carta que Paulo escreveu à comunidade cristã localizada na cidade de Colossas. Faremos uma leitura bastante introdutória, porém que não será possível fazer em um só vídeo, então nós iremos distribuir esta leitura em alguns vídeos e eu espero que vocês nos acompanhem a fim de que possamos conhecer um pouco mais, não somente o texto da carta escrita por Paulo, endereçada por Paulo à comunidade em Colossas, mas também o seu contexto histórico, alguns personagens ligados a esta comunidade e que serão mencionados por Paulo em outras ocasiões, em outros textos. Enfim, eu te convido para nos acompanhar por estas leituras da carta de Paulo à comunidade em Colossas, e hoje nós nos ateremos mais ao contexto histórico, alguns elementos históricos e geográficos que nos ajudam a entender a posição, conhecer um pouco mais a cidade de Colossas e certamente temos um contato mais cultural com este outro lado da epístola. Começaremos por essas questões mais históricas e geográficas, e depois partiremos para uma leitura mais teológica e também para a espiritualidade que Paulo propõe nesta epístola. Portanto, eu te convido a nos acompanhar por estas leituras, por esta introdução, por este olhar panorâmico desta carta de Paulo à comunidade, aos colossenses, à comunidade de Colossas. Mas antes de abordarmos alguns aspectos históricos e geográficos dessa carta, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para compartilhá-lo com outras pessoas que se interessam por reflexões a partir do Evangelho, a partir dos textos bíblicos, por reflexões cristãs. Este é um espaço por meio do qual nós compartilhamos conhecimento bíblico, cultura bíblica, em diálogo com outras formas do conhecimento. Nos ajude na divulgação desse espaço, a fim de que nós possamos alcançar um público cada vez maior. Bem, a cidade de Colossas ficava situada no Vale do Lico, que atualmente se encontra a oeste da Turquia. O Vale do Lico hoje está localizado, pertence à Turquia e está localizado na parte oeste deste país. Nos dias de Paulo e pouco mais, e alguns séculos anteriores a Paulo, 3 cidades que estavam situadas no Vale do Lico e que serão mencionadas, que irão aparecer no Novo Testamento, foram objeto de algum interesse, algumas mais, outras como Colossas, por exemplo, de menor interesse. Mas ao lado de Colossas
as cidades de Hierápolis e Laodiceia, que também são mencionadas no Novo Testamento, constituíam uma espécie de triângulo ali no Vale do Lico. Elas estavam distribuídas como que a constituir um triângulo, sendo que Laodiceia ficava a oeste, Hierápolis ao norte do Vale do Lico e Colossas ao leste. Era esta a distribuição daquelas três cidades. E dentre estas três cidades, a que menos importância, a que menos relevância encontrou na posteridade foi a cidade de Colossas. Embora ela seja mencionada por historiadores gregos como Heródoto e Xenofonte, e isto no V século a.C., destas três cidades, Colossas entra para a história como a menos importante, a que menos atenção receberá de outros historiadores, principalmente no período romano. Ora, Heródoto e Xenofonte apontarão a grandeza e a prosperidade de Colossas. Por meio destas fontes históricas, nos damos conta de que Colossas era uma cidade grande e próspera. Entretanto, esta sua grandeza e prosperidade não perpetuou. Suas vizinhas, Laodiceia e Hierápolis, se tornaram cidades mais atraentes, não só a turistas, mas também a historiadores do período romano. Ora, a relevância que Laodiceia terá no período romano é uma relevância que Colossas não encontrou. Ora, Laodiceia, no período romano, se tornará o distrito político daquela região, se tornará a sede política do Vale do Lico. Colossas já começa neste contexto se colocar, já começa neste período sendo deslocada para a margem. Laodiceia vai assumir um certo prestígio, um certo protagonismo político que Colossas não encontrará. Hierápolis será uma cidade, um centro de peregrinação turística. Hierápolis será, dentre essas três cidades, a mais visitada por turistas, e isso inclusive em nossos dias. Hoje, a cidade de Hierápolis, naquela região do Vale do Lico, ou naquela região a oeste da Turquia, hoje é a cidade mais visitada. E isto por conta dos seus castelos de algodão, de uma beleza natural produzida pelas águas de Hierápolis, que além de serem águas termais, inclusive tidas como fonte medicinal na antiguidade, estas águas possuem uma quantidade muito grande de cal e, ao descerem de um penhasco, de uma ribanceira, por onde elas passam, elas vão deixando um lençol embranquecido que forma uma bela paisagem natural
que salta aos olhos de todos os turistas que a visitam. Ora, Hierápolis é uma cidade marcada também por esta beleza natural. E ao contrário de Colossas, da qual não temos nenhuma ruína, Hierápolis tem uma vasta extensão de ruínas. Hierápolis e Laodiceia, nós encontramos ruínas em Hierápolis e em Laodiceia, mas nós não encontramos ruínas em Colossas, o que mostra que estas cidades, as cidades de Hierápolis e Laodiceia, resistiram mais ao tempo, se mantiveram em pé durante muito mais tempo que a cidade de Colossas. Laodiceia, que já dissemos, era o centro político, o distrito político daquela região, se tornou também um motivo de elogio por parte do historiador romano Tácito, por ter sido ela assolapada por um terremoto e ter sido reconstruída pelo esforço de seus próprios habitantes. Ora, nos dias em que Laodiceia, em que o Vale do Lico havia se tornado uma província romana, um território de dominação, de dominação romana, Laodiceia sofreu um forte terremoto e conseguiu ser reconstruída pelo esforço única e exclusivamente de seus habitantes, que não pediram um denário sequer, que não pediram qualquer tipo de ajuda ao império. Esse esforço dos habitantes de Laodiceia será elogiado pelo historiador romano Tácito. E aqui eu faço um parênteses: a cidade de Laodiceia se chamava, de início, em sua origem, era um povoado originalmente chamado de Diápolis, e Dióspolis, melhor dizendo, e a cidade recebeu o nome de Laodiceia no período dos Seleucidas, lá por volta do terceiro século antes de Cristo, quando o nome deste povoado, Dióspolis, melhor dizendo, foi alterado, foi mudado para Laodiceia, e isto por iniciativa do governante Seleucida. E lembrando, os Seleucidas se constituíram numa dinastia que surge a partir do Império Macedônico, do Império de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o seu vasto império foi dividido em 4 dinastias, sendo que uma dessas dinastias era a dinastia dos Seleucidas, e neste período, no terceiro século antes de Cristo, ainda neste contexto de dominação macedônica, quem vai governar aquela região do Vale do Lico entre os anos 261 a 246 a.C., será um Seleucida chamado Antíoco II Teós. E este governante, a fim de homenagear a sua esposa, a sua mulher, troca o nome daquele povoado de Dióspolis e o batiza como
Laodiceia, para homenagear a sua esposa, a sua mulher. Laodiceia foi uma cidade que conseguiu resistir ao tempo. Hierápolis também, entretanto, Colossas não teve a mesma sorte. Estrabão já afirmava que aquela região do Vale do Lico era uma região instável. Estrabão, pai da geografia ocidental, quem praticamente inventou a geografia como conhecimento científico, como ramo de conhecimento distinto. Estrabão já reconhecia naquela região uma certa instabilidade por ser uma região vulcânica, uma região sujeita a terremotos. E nos dias de Augusto, imperador romano, muitos territórios aconteceram ali, que contribuíram para apequenar, por assim dizer, ainda mais a cidade de Colossas. E em relação a esta importância menor que Colossas irá adquirir na posteridade, em relação a esta importância menor, pesa o fato de que nós não encontramos em Colossas nenhum grande nome, nenhuma personagem que tenha feito história em seu tempo e em dias vindouros, e isto afastou Colossas ainda mais para um lugar de margem, para um lugar de esquecimento com o passar dos tempos. Hierápolis e Laodiceia foram cidades de figuras mais renomadas, mais aclamadas, e que de alguma forma mantiveram estas cidades vivas na memória ocidental, na memória histórica ocidental. Vejam, Hierápolis é a terra natal do filósofo estoico Epitecto, grande pensador estoico. Epitecto era de Hierápolis. Ora, em Laodiceia havia um grande retórico, Zeno, uma figura muito bem conceituada em seus dias. Ora, essas cidades foram berço de figuras importantes na história antiga, diferentemente de Colossas, que não legou ao mundo nenhuma grande personagem, fato este que contribuiu para o seu esquecimento. Portanto, foi uma cidade que não conseguiu resistir a estas crises naturais, né? Já dissemos, Laodiceia conseguiu ser reconstruída, a própria cidade de Hierápolis conseguiu resistir também os acidentes naturais naquela região. Inclusive no século II nós encontraremos em Hierápolis uma comunidade cristã, uma igreja cristã pastoreada por Pápias, né? Isso no século II nós temos registros de que Pápias foi pastor de uma comunidade cristã em Hierápolis, o que mostra que essa cidade de fato conseguiu resistir, conseguiu se manter em pé durante um bom tempo, diferentemente de Colossas. E aqui uma outra particularidade da cidade de Colossas, o
o termo Colossas nos reporta a uma língua pré-grega, diferentemente de Herápolis, diferentemente de Dióspolis, né, onde a gente vê a presença da língua grega nos nomes das cidades. Em Colossas, nós encontramos uma relíquia de uma língua pré-grega, e isto devido ao uso dos dois S's, né? A palavra Colossas é grafada com dois S's, e esses dois S's são uma relíquia de uma língua pré-grega, o que mostra o quanto que esta cidade, a cidade de Colossas, era uma cidade longeva, era uma cidade... Laodiceia é a mais nova cidade dentre essas três. Colossas é a mais antiga, e mesmo sendo a mais antiga e tendo se tornado uma cidade grande e próspera, como nos lembra Heródoto e Xenofonte, esta cidade acabou caindo no ostracismo, acabou perdendo a sua importância e a sua grandeza. Hoje ela sequer atrai turistas, porque, na verdade, o que restou de Colossas é apenas uma campina. Se formos à Turquia visitar Colossas, lá encontraremos uma campina apenas, né? Encontraremos apenas uma pradaria, por assim dizer, e uma placa identificando aquele lugar como sendo a cidade de Colossas. Ela não tem nem ainda uma beleza natural como Hierápolis e suas águas termais e seus castelos de algodão que nos saltam aos olhos, né? Diferentemente dessas outras cidades, Colossas não é hoje sequer um objeto de visitação turística. Hierápolis, hoje, e na antiguidade, era muito mais visitada, né? É muito mais visitada, e Laodiceia também. A mesma sorte não teve Colossas. Um outro aspecto importante que devemos aqui pontuar acerca daquela região, da região do Vale do Lico, é o seu principal ativo econômico. Aquela região era muito conhecida por conta da sua lã, por conta desse seu tecido, que era um tecido negro e lustroso, que concorria, inclusive, com a lã da região, da cidade de Mileto, que era uma lã extremamente cobiçada, a lã milésina, né? a lã daquela região de Mileto. Vejam, a lã será o grande ativo econômico da região do Vale do Lico, um tecido negro e lustroso. E sobre a qualidade desta lã, algumas coisas foram escritas e de forma bem curiosa, né? Vitrúvio, o grande arquiteto da antiguidade, vai dizer que a cor lustrosa da lã daquela região
de Laodiceia e Hierápolis se devia às águas termais que as ovelhas bebiam. E a mesma opinião é compartilhada por Estrabão. Eles afirmam que a qualidade da lã se devia à qualidade das águas termais que ali existiam e que matavam a sede das ovelhas. Esse será o grande ativo econômico daquela região, um grande objeto de consumo, de troca, de barganha, de venda, de comércio daquela região, e ativo esse que vai fazer com que, de certa forma, o apóstolo Paulo tenha os seus caminhos cruzados com Epáfras, que será um dos principais interlocutores, que será uma das principais fontes de contato entre Paulo e a comunidade do Vale do Lico, as igrejas do Vale do Lico. Lembrando que em sua epístola, Paulo também menciona a comunidade de Laodiceia. É muito provável que Paulo tenha endereçado, inclusive, uma carta à comunidade de Laodiceia, mas sobre isso nós falaremos em nossos próximos encontros. O que devemos ressaltar apenas de momento é que a única carta, se Paulo endereçou uma outra carta à comunidade de Laodiceia, a única carta que se perpetuou no tempo a uma comunidade daquela região foi a carta endereçada à comunidade de Colossas. Ora, Laodiceia, como já dissemos, Laodiceia subsistiu ao tempo e às intempéries, às incertezas naturais, às adversidades naturais daquela região. Colossas não teve igual sorte. Entretanto, se enquanto cidade Colossas não angariou o mesmo prestígio na geografia teológica, na geografia da fé, esta comunidade entrou definitivamente para a história do cristianismo, pois a ela Paulo dedicou a sua pena, dedicou os seus escritos, dedicou as suas letras, e estas letras subsistiram ao tempo, e hoje nós rememoramos Colossas por conta desta carta que Paulo àquela cidade endereçou e que acabou se tornando num documento, num texto que constituiu o Novo Testamento. Ora, política, econômica, historicamente, aquela cidade foi encontrando cada vez mais o esquecimento, sendo cada vez mais lançada à margem. Entretanto, na perspectiva da fé, na geografia teológica, esta cidade se imortalizou e sobre ela estamos falando hoje no século XXI e acerca daquilo que Paulo escreveu a ela, que é de uma riqueza imensa. Nós ainda temos muito a falar e iremos trazer outros temas, outros pontos
riquíssimos acerca desta epístola nos nossos próximos encontros e eu espero vocês em breve. Um grande abraço, a paz de Cristo a todos vocês e até uma próxima.